André. Vamos para o Filipe. Filipe é o terceiro dose de hoje. Por que que o Filipe é um articulado? É interessante você saber que o Filipe aqui não é o Filipe evangelista lá de Atos, provavelmente seja outro Filipe. Ele era da mesma cidade do Simão e de André, né? Ele era de Betsaida. E também teve a influência do André ali para chegar. Esse Filipe já é um pouco mais expansivo, assim. Por que que a gente chama ele de, de articulado? Porque ele começa a história dele, e ela está registrada lá em João, capítulo 1, a conversa que Filipe tem com o Natanael a respeito do Messias indica alguém que estava à procura do Messias, alguém que estava buscando, de fato, identificar-se e descobrir quem era o Messias. Eu acho interessante isso, porque essas pessoas, eu estou citando aqui João 1, 46, 47, né, que Filipe, como André e Pedro eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael, possivelmente o Bartolomeu, e lhe disse, olha o que Filipe testemunha a respeito de Jesus. Ele tinha encontrado um dia antes. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, nunca entenderam isso. O Filipe conheceu Jesus, no outro dia estava falando assim, cara, eu descobri, é ele. Tudo que os profetas falaram é esse cara aí. Eu falo isso respeitosamente, né? Esse cara aí, estou falando de Jesus, mas era mais ou menos isso que ele está falando. Olha, aqueles de quem os profetas falaram, aquele que Moisés escreveu na lei, que discernimento é esse? Olha, ele não entendia muita coisa, ele ia fazer perguntas ainda, ele ia ter dúvidas, mas ele consegue descobrir em um dia o que os sacerdotes não descobriram em 3 anos. Isso é extraordinário, né? Isso mostra como ele estava. Por isso que eu chamo de articulado. É uma pessoa que está razoando. Ele está chegando às suas conclusões por si mesmo. Ele não vai com as outras. Pelo contrário, ele está chamando o Natanael. Vamos lá ver. Quer que está em dúvida? Vamos lá ver, né? Então ele estava em busca do Messias. Isso é muito interessante. Outra coisa interessante sobre o Filipe. O Filipe era um cara pragmático, né? Mais lá para frente, né? E aí no episódio de João 6, quando de novo tem lá uma multiplicação dos pães. Jesus faz o mesmo teste, né, para os discípulos e fala assim, e fala para Filipe. Interessante que é para Filipe que ele dirige a pergunta. Onde compraremos pão para esse povo comer? Isso é Jesus que está perguntando para ele. Onde nós compraremos pão? Agora veja o versículo 6. Ele fez isso, Jesus fez isso para pôr Filipe à prova, porque ele já tinha em mente o que ele ia fazer. Mas olha a resposta que Filipe dá. Filipe não sabe que está sendo testado. Ele acha que ele está sendo avaliado como um gestor articulado, aquele que tem resposta para tudo. Né? Você sabe que, eu não sei se em toda igreja tem isso, mas tem muita igreja que nós temos, que nós temos o posto Ipiranga. Aquele que tudo que você quer saber, você vai lá e pergunta que ele sabe. Tudo. Sobre a NASA, ele sabe. Sobre como é que lança foguete, ele sabe. Como é que faz para arar a terra com trator, ele sabe. Como é que faz para pilotar avião, ele sabe. Tudo ele sabe. Filipe era um cara assim, o articuladão, era o posto Ipiranga deles. Então Jesus chega para ele e fala assim, então, como é que nós vamos fazer para comprar pão? Aí o Filipe fala assim, olha senhor, eu não sei. Mas 200 denários, que são 200 dias de trabalho, né? 200 dias de pagamento de um trabalhador, 200 denários não dá para comprar pão para essa gente aqui. Então ele sabe fazer conta. Ele é pragmático. Jesus sabe disso. Jesus sabe que ele é articulado. E vai fazer a pergunta justamente com ele. Agora tem um problema que ele não levou em consideração. Ele era rápido para fazer conta, mas ele não colocou na equação o que Jesus era capaz de fazer. Porque o que Jesus quer saber... Você acha que Jesus não sabia o que precisava? Ele sabia. Só que, embora Filipe soubesse o que precisava ser feito, ele não era capaz de fazer o que precisava ser feito. Se Jesus não interferisse ali e não fizesse a sua parte, ele podia fazer conta quanto quisesse. Ele podia chegar com precisão matemática, milimétrica. Olha, nós precisamos de 384 pães, 6, porque na média, um israelita médio come 3,4 pedaços de pão por ano e vai fazer a conta. Mas isso não resolvia o problema. Articulado, mas precisando aprender a depender do poder e da graça de Deus. Mas Filipe aprende com isso, né? Depois um outro episódio que ele aparece que é interessante que o João fala bastante sobre Filipe, né? O Filipe, por ser um cara pragmático, por ser um cara prático, aquele cara que quer resultado, ele quer chegar no resultado. Ele faz uma pergunta interessante
que hoje a gente considera assim uma pergunta meio bobona, né? Mas na época, se você tivesse lá, não sei nem se você ia ter a ideia de fazer a pergunta. Porque depois que Jesus fala dá aquela declaração lá em João 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto? O que é que Filipe fala? Senhor, eu entendi. Eu sou um articulado. Eu sou dose, mas sou articulado. Eu estou entendendo, estou captando a vossa mensagem, sabe o mestre. E nesse caso era literal. Então faz o seguinte, mostra-nos o Pai e está tudo resolvido. Mostra-nos o Pai e isso basta. Bom, você fala assim, mas que mico, hein, Felipe? Não, é mico no sentido que Jesus estava mostrando justamente isso. Ó, vocês já deviam ter entendido isso. Mas ninguém tinha entendido. Mas pelo menos Felipe saca o que ele está falando. Você percebe que na resposta de Felipe, ou na pergunta, está o segredo. É isso que Jesus está falando. Olha, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai. Quer dizer, eu e o Pai, ele já tinha falado isso em João 10, né? Eu e o Pai somos um. Você precisa de mim para conhecer o Pai. Conhece a mim, conhece o Pai. Conhece o Pai, conhece a mim. Tá, então me mostra o Pai. E tudo está resolvido. E aí Jesus responde: Você não me conhece, Felipe? Mesmo estando depois de tanto tempo com você, você ainda pergunta: Mostra-nos o Pai? Quer dizer, tá certo, ele não tinha entendido, mas ele sabia como é que fazia a conta para chegar lá, né? Felipe é um sujeito interessante também. E tem um outro episódio também em João 12, que é um pouquinho antes desse texto que a gente leu, em que os gregos querem ver, chegam uns gregos lá para a festa e eles querem ver Jesus. E aí eles procuram Filipe, para Filipe falar, dá um jeito de marcar uma audiência aí com a gente e tal, né? E aí o que ele faz? Ele ficou meio, parece que fica meio em dúvida, o que eu faço? Ele vai para André. André, o que nós vamos fazer? Não, vamos lá falar com Jesus. E aí eles apresentam aqueles gregos, não se sabe o que eles conversaram, ou se conversaram em particular, ou se só ouviram a partir dali que Jesus tinha para lhes dizer, né? Mas eu gosto desse Filipe. Ele também é dose. Tá aí, ó. Por que eu estou falando que ele é dose? Aliás, em outras palavras, assim, mais santas, né? É o que Jesus está falando para ele, Felipe. É dose, né? Eu estou até agora com você aqui mostrando o Pai e você vem me perguntar isso, né? Já devia ter entendido, mas ele não tinha. Não era o único, mas ele pelo menos conseguiu verbalizar essa questão, né? Então tá aí o terceiro dose de hoje, o nosso Felipe. É claro que aqui eu estou dando um resumo bem rápido aqui, na expectativa que depois talvez você volte e, revisite esses textos bíblicos e aprenda mais coisas a respeito do relacionamento dos seus discípulos com Jesus. Vamos para o último. O último, você não vai acreditar quem é. Eu só acredito vendo nesse aqui. O último é o nosso prezado Tomé. Tomé também é um sujeito interessante, né? O Charles Swindoll, aqui uma citação livre, não foram exatamente essas palavras que ele usa no seu comentário, mas o Charles Swindoll diz uma coisa mais ou menos assim, que nenhum deles creu, nenhum deles entendeu, mas só Tomé que ficou com a fama, né? Porque teve aquele diálogo lá, e a gente não pode deixar de mencionar o diálogo, obviamente, porque aconteceu, né? Ele não estava, não sei o que ele estava fazendo, não sei onde ele tinha ido, e isso aí é interessante, né? Porque você perde a reunião, depois você não sabe o que aconteceu nela. E aí aconteceu um negócio super interessante lá, e você perdeu porque você não estava. Ele perdeu, não estava, e depois, quando Jesus voltou para falar com ele uma semana depois, aliás, antes disso, né? Ele teve aquela conversa com os colegas, né? Ele chegou lá, ó, Jesus apareceu. Ah, não acredito. Se eu não colocar a mão nos sinais dos cravos e no lado, não vou acreditar. Eu só vou acreditar se eu ouvir e tal e tal. Se eu não tocar, não vou acreditar. E ficou aquela coisa, 8 dias, deve ter sido angustiantes aqueles 8 dias para ele. Quando chega na outra semana, é verdade que tem uma censura de Jesus explícita à sua incredulidade. Isso é fato. Mas há uma coisa que me impressiona mais naquele episódio dos 8 dias depois, né, de 8 dias depois, que é o fato de que Jesus ele entra na casa e vai direto no Tomé. Tomé, tá aqui, ó, põe a mão. Eu acho que isso é de uma demonstração tão espetacular de amor da parte de Jesus, porque Jesus sabia da limitação que esse cara tinha de crer, que era, de resto, a limitação que os outros todos tinham para crer. Mas ele não chega simplesmente dando uma bronca no Tomé e fala: Tomé, você é burro, rapaz, você é muito devagar, tá louco, você é dose, cara.
Olha, eu não aguento mais, ó, já estou ressuscitado, já devia ter ido embora daqui, eu não aguento mais vocês. Olha, eu diria até que ele tinha direito de fazer isso, porque nada disso que ele teria falado seria mentira. Mas não é isso que ele faz. Isso é o que eu faço, né? Não é o que Jesus faria. Jesus chega para Tomé e dá a ele uma oportunidade de se revelar dentro da limitação dele. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer isso para todo mundo e vai fazer isso com todo mundo, mas pelo menos com Tomé ele fez. Tomé, tá difícil de crer, meu amigo? Então eu vou te mostrar aqui. Põe a mão no meu lado. Olha aqui, toque. Eu não sou um fantasma, tenho um corpo real, um corpo físico real, glorificado, mas real. E isso faz muita diferença para Tomé, porque Tomé perde o estigma de crente e ele crê. É fato que Jesus fala uma coisa assim, ah, digamos assim, forte para ele, né? Quando ele faz aquela confissão, Senhor meu e Deus meu, Jesus fala assim: Você creu porque você viu? Vou dizer uma coisa para você, Tomé: a fé não é aquilo que você vê. Eu inverti aqui, depois eu vou voltar no solidário. A fé não é o que você vê, a fé é aquilo que você espera. Você estava esperando, você tinha uma expectativa errada, talvez, a respeito do Messias. Não estava esperando mais que ele nem ressuscitasse. Estava esperando, talvez, que ele viesse só renovar ou restaurar o reino a Israel. Mas eu falei que ia ressuscitar, ressuscitei. Você tem que crer nisso. E ele crê, e isso vai mudar a sua história e a sua experiência, a sua percepção de Jesus. Mas tem um outro. Eu inverti aqui a colocação, mas tem um outro episódio, não é tão famoso assim, que passa despercebido, porque, óbvio, o foco do capítulo 11 de João é a ressurreição de Lázaro, e aquilo que Jesus vai fazer de forma espetacular para um cara que está morto há 4 dias, né? E a gente fica com essa ênfase, e é a ênfase correta do texto. Mas tem um detalhe nessa história de João 11 que envolve Tomé. Porque eles estão lá em uma outra cidade, né? Então, uma distância lá de 2 dias de viagem, e quando eles ouvem falar que Lázaro tinha morrido, ele se demora ainda mais 2 dias onde estava, e depois ele fala: agora a gente vai voltar para a Judéia. E depois ele explica por quê. Eles até questionam: o pessoal estava querendo te apedrejar lá, só vai voltar para lá e tal. E aí Jesus fala assim: não, é que nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. E aí os discípulos falam: não, senhor, você está dormindo? Ele vai melhorar. Mas ele estava falando não disso, não estava falando do sono, do cansaço, estava falando que ele tinha morrido. Então Jesus falou claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam, mas vamos até ele. E aí vem, capítulo 11 e versículo 16 de João, o comentário que o Tomé, chamado Dídimo, faz aos outros discípulos. Vamos também então para morrermos com Lázaro. Não dá para saber bem, tá? Tem várias possibilidades a respeito do que ele realmente quis dizer, mas uma das possibilidades, talvez a mais plausível, é que ele está dizendo aqui o seguinte: bom, talvez o Lázaro morreu porque o Lázaro era amigo de Jesus, a gente era amigo da família, a gente estava sempre lá, e como eles estavam querendo matar Jesus, não conseguiram, vai ver que mataram o Lázaro. E nós estamos indo para lá, estavam querendo apedrejar Jesus lá, há pouco tempo antes, porque Jesus tinha se declarado Deus. Se Lázaro morreu, vamos também, vamos morrer todos juntos, vamos lá, se precisar a gente morre com ele. Era uma coisa interessante que ele estava falando aqui, dá a impressão de ser um sujeito assim, solidário mesmo, tá pronto para morrer com um amigo. Apesar de toda essa solidariedade, ele não está entendendo nada. Mas, de novo, não é só o Tomé que não está entendendo. Ninguém está entendendo, nenhum deles está entendendo. O Tomé acaba levando a fama porque ele ficou no lugar errado, na hora errada. Né? Se ele tivesse estado. É possível que se ele tivesse estado lá naquele primeiro domingo, ele não ia ter tido aquela reação de falar: não, não acredito, não é o senhor que está aqui. Não, quando ele viu, ele creu. Né? Mas ele estava no lugar errado, porque devia estar no cenáculo lá com os outros e estava fora, sei lá o que ele foi fazer lá, e por isso ele ficou com esse estigma todo. Tem algumas coisas que eu aprendo aqui com o Tomé, obviamente. Eu espero que as lições sejam óbvias mesmo, porque se eu ficar inventando lição muito esquisita aqui, provavelmente não sejam as corretas, né? Mas tem várias coisas que a gente aprende aqui. Primeiro, que Jesus usou o dose do Tomé, mesmo sabendo das limitações que ele tinha, as dificuldades, as fraquezas da sua fé, as imperfeições da sua fé. Ele foi usado apesar de tudo isso. De novo, e aí a segunda lição.
né, não se esqueça de que os outros tiveram a mesma reação. Não naquele dia, apesar de que teve gente que, quando Jesus apareceu, falou: é fantasma, é fantasma. Você lembra da reação de Pedro, Tiago e João? Só não teve a reação do barquinho, porque o barquinho não está, porque o Pedro, Tiago e João estão sempre no barquinho, né? Mas quando as mulheres avisaram para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, eles foram correndo para o sepulcro, chegaram lá, olharam, o João até chegou primeiro, parou na porta, o Pedro já chegou entrando, né? Olhou lá, não está aqui. Eles voltaram lá para onde eles estavam antes e falaram o quê? Olha, é verdade, a gente foi lá, ele não está lá. Mas ressuscitado? Não sei não, hein? Nenhum deles acreditou. Agora Tomé tem uma experiência solo. Depois que Jesus aparece para os discípulos, ele tem uma experiência solo e continua mantendo a incredulidade. Mas não se esqueça, ele não era muito diferente dos outros, não. E sabe o que isso me ensina? Às vezes nós costumamos colocar rótulos nas pessoas. Fulano de tal a gente põe uma coisa na testa dele. E a gente não consegue tirar esse rótulo nunca mais da cabeça daquela pessoa, porque nós mesmos que a rotulamos, né? E às vezes a gente se esquece que quando a gente olha para aquele rótulo que a gente mesmo colocou, a gente não vê ali um rótulo, a gente vê ali um espelho. Né? Tinha um filósofo que dizia assim, que o que João fala a respeito de Pedro diz muito mais a respeito de João do que de Pedro. Né? Às vezes você rotula o outro daquilo que você é. Tomé é mesmo um incrédulo. Eu não estou dizendo que ele não seja, não, porque Jesus falou isso para ele, né? Não sejas incrédulo, mas crente. Então, Jesus estava dizendo para ele que ele era incrédulo. Não estou dizendo que está errado dizer que ele era incrédulo. Só que Jesus tinha autoridade moral para falar disso, né? Às vezes a gente rotula os outros sem autoridade nenhuma. A gente é exatamente aquilo que a gente está rotulando neles. Tomé, com todas as suas imperfeições, foi alvo da graça de Deus, da graça explícita de Jesus, naquele reencontro, né, 8 dias depois. Ele ainda teria muita coisa para aprender. O Tomézão, ele era um daqueles, mas de novo, né? A gente só lembra que o Tomé estava lá. Quando no capítulo 21, o Pedro, o grande Pedro, resolve voltar para pescar, estavam junto deles quem? O primeiro que é citado é o Simão, que foi quem teve a brilhante ideia. Né? O Simão falou: eu vou pescar, os outros falaram: também vamos. Quem era o segundo da fila? Tomé. Agora, só que tinha mais outros lá. Tinha o Natanael, que é o Bartolomeu, né? E provavelmente é por isso que o Natanael aqui e o Bartolomeu são os mesmos. Né? Esse texto, inclusive, é uma indicação disso. Tinha os 2 filhos de Zebedeu, o Tiago e o João, e mais 2 discípulos, que não falo o nome aqui, provavelmente um era o próprio... bom, não sabemos quem eram os outros 2. Então o Tomé está lá. Ele se tornou crente, disse Jesus. Não seja incrédulo, mas crente. Ele falou: eu creio. Mas isso não resolveu todos os mistérios e as dúvidas e as imperfeições dele. Isso é interessante, e eu finalizo com essa palavra aqui sobre Tomé, porque isso acontece com a nossa história também. Ninguém nasce um gigante na fé. Eu falo isso sempre sobre Abraão. Abraão, a gente conhece Abraão como o pai da fé. Mas ele não começou como o pai da fé. Ele começou como um cara que claudicava, que ficou rateando para sair. A história dele não começa em Gênesis 12. A história de Abraão começa em Atos 7. Ele já tinha sido chamado muito tempo antes. E não tinha ido ainda. E aí depois começa de novo a sua história. Durante os primeiros anos, lá a partir do capítulo 12, ele faz muita coisa errada. Ele tem um filho com a mulher que não era dele. Ele mente, ele vai se tornar o pai da fé, sim, depois de uma história, depois de uma caminhada com Deus. Você fica olhando o Tomé aqui e fala assim: esse Tomé, hein? Veio para crer, hein? Santo Tomé. Virou até jeito de chamar os outros. É aquela pessoa desconfiada, aquela pessoa que não acredita em nada, é chamada de Santo Tomé até hoje. Mas a gente não vê que a caminhada de fé, ela não começa no ponto máximo. A caminhada da fé, como qualquer caminhada, começa com o primeiro passo. E às vezes os primeiros passos da caminhada de fé são iguais aos de Tomé. Os nossos são assim. Pode ser que a gente está duvidando de coisa que Jesus falou para a gente depois de muitos anos, muito mais do que 2 anos, e com tudo que a gente tem escrito, com tudo que já aconteceu, a gente ainda, às vezes, a nossa fé fraqueja. Então você vai falar do Tomé? Então, hoje foi um dia assim, meio que defender o pessoal, né? Defender os 12. Eles eram 12, sim. Não há dúvida disso. Mas você percebe como a gente se identifica com eles? Eu não sei se você está se identificando.
Eu não vou falar para você quem sou, mas eu sei, você que me conhece, depois no último dia você pode falar quem eu sou dos 12 aí, né? Mas piorado. A gente se identifica com eles. E eu acho que é por isso que Jesus chamou esses 12 também. E com esses perfis tão diferentes. Porque a gente pode olhar para eles e falar assim, cara, se ele pôde ser discípulo de Jesus, eu também posso. E não é porque eu sou melhor do que ele, é porque eu sou igual ou pior do que ele. Eu tenho dias que também falo igual Tomé falou. Eu tenho dias que também falo igual o André fez. Também tem dia que faço contas. Esqueço de colocar Jesus na conta, né, que nem fez o Felipe. E nem sempre eu estou disposto assim a levar outras pessoas a Jesus, como fez o André. Então, a gente é, como dizia um amigo meu, a gente é come feijão igualzinho os 12. Não se ache muito melhor do que eles, porque você não é. Nós somos iguais, mas nós podemos aprender com eles. E no fim de tudo, como eu sempre tenho dito, na realidade, não é sobre os 12, nem sobre os 12. A história é a história de Jesus. E o que Jesus está fazendo na vida desses caras. Fez, né, naquele caso. E aí eu quero encerrar o nosso tempo de hoje dizendo exatamente isso. Para Deus não importa quem você é ou quem você foi. Não interessa se você foi um publicano, ladrão, miserável, sem vergonha, safado, ordinário, tudo aquele monte de outros nomes que é bom de nem falar. Isso não interessa para ele. Interessa para Deus quem ele vai tornar você. O publicano começou a história como publicano, terminou como evangelista. O Tomé começou a história como um incrédulo que tinha que vir para crer e terminou prostrado aos pés de Cristo dizendo Senhor meu e Deus meu. E assim por diante. Não interessa quem você foi ou qual foi a sua história. Interessa o que Jesus está fazendo na sua história. Para que quando ela termine, ou mesmo durante o processo, né, fique evidente que foi Jesus que fez você ser bom. Você não foi chamado porque você era espetacular. Você não foi chamado porque você era acima da média. Você foi chamado porque Jesus quis. E porque ele pode transformar a sua vida. E no fim das contas, é isso que interessa.